Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus, glória a Jesus. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Deus, bom dia para todos, que Deus nos abençoe, a mão poderosa do Senhor esteja conosco nessa manhã, nos exortando, falando ao nosso coração, nos ensinando, nos acalmando, dizendo que o Senhor é conosco. Bom dia, irmã Helena Nascimento. Minha irmã, estamos aqui, para a honra e a glória do nosso Deus. Uma luta, por conta da internet, viu, minhas irmãs? Vamos estar orando, pedir para que o Senhor sustente, Desde ontem que nós estávamos sem internet. A internet está só caindo e voltando, caindo e voltando. Mas vamos estar aqui para a glória de Deus. Só dizendo aqui, conexão lenta, mas a mão poderosa do Senhor há de sustentar, em nome de Jesus. Então vamos estar aqui para glorificar o nome do Senhor, como nós fazemos todos os dias. Todos os dias vamos estar aqui glorificando a Deus, aprendendo com a palavra dele, porque ele é Deus poderoso. Não podemos demorar, mas iremos pelo menos levar uma palavra, como nós comunicamos ontem, que íamos orar, colocar diante de Deus, e se fosse da permissão do Senhor, nós iríamos entrar hoje aqui nessa live para levar uma palavra do Senhor para o seu coração, para o meu coração. Uma palavra que possa acalmar em decisões que você vai tomar. Talvez você esteja aflito, mas o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E o Senhor, ele nos vê. E ele fala comigo e com você nessa manhã, através dessa palavra. Então, minhas irmãs, sem muitas delongas, não temos tempo, para estar aqui aguardando. Mas vamos deixar aqui essa palavra para quando as irmãs entrarem, ou aquele que entrar para ver esse vídeo, se alimentar dessa palavra. Porque aqui é a palavra do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós abrimos a palavra do Senhor, é a boca do próprio Deus falando. Agora, quando nós falamos, é o Senhor nos ouvindo a nossa oração. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, é Ele falando ao seu coração. E vamos agora para a palavra do Senhor, porque Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Oh Senhor, tá aqui, chame essas pessoas para se juntar no seu vídeo. Aqui, minhas irmãs, infelizmente eu não tenho como mexer aqui, tenho até medo, de esse meu celular do jeito que ele está. Mas aqui nós vamos iniciar a nossa palavra. A palavra do Senhor, Vamos iniciar aqui o nosso devocional. As irmãs que estejam se preparando para entrar, vão entrar e vão acompanhar a palavra. Infelizmente, nós não podemos esperar, As irmãs que já têm o hábito de entrar, sabe que todos os dias nós estamos aqui. Todos os dias, nesse horário, nós estamos aqui. Então vamos para a palavra do Senhor Jesus. Já está dizendo aqui conexão lenta. Temos que orar ao Senhor, viu? Porque a luta está um pouco grande, minhas irmãs. Um pouco grande. Vamos para a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia. Oh, glória. No Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 7. Você que vai assistir esse vídeo depois, mesmo você não estando ao vivo, mas abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e acompanhe essa palavra. Vamos iniciar aqui no versículo 13, mas depois nós iremos ler do 11 ao 17, aonde a palavra do Senhor vai dizer assim:
Vamos ler esse versículo antes de orar. Vai dizer: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores, não chores, feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo, amado, glorioso Pai. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, para fazer o nosso devocional, crendo que os Teus olhos nos vê. Senhor, porque Tu és um Deus que nos vê. Senhor, Tu és um Deus que sabe da nossa dor. Senhor, Tu és um Deus que se compadece de nós. Senhor, obrigado, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, meu Deus, por ter dado o Teu Filho amado por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vive, porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor tem falado aos nossos corações através da Tua palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor. Acalma nessa manhã, meu Pai, os nossos corações. Senhor, aqueles que estão com o coração doloridos, Senhor, aqueles que choram por perda, Senhor, por luto, Senhor, aqueles que estão com enfermidades, Senhor, aqueles que estão atravessando por lutas, meu Pai. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, fala, Pai, aos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Glória a Deus e aleluia. Bom dia, irmã Evanice Damasceno entrando conosco. Maria Salles também entrando conosco da cidade de Barbalha, né? E a irmã Evanice de Belém do Pará. Nós abrimos aqui a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 7, aonde a palavra vai falar da ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, escuta bem essa palavra, porque hoje o Senhor fala ao teu coração e ao meu coração. O Senhor vai dizer aqui na palavra que nós lemos, no versículo que nós lemos: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Mas aqui no versículo 11 vai dizer: em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão se compadecia dela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Eita glória! Eu não sei a luta que você está passando. Não sou eu, não é a irmã Solange que está falando. É a palavra do Senhor. Aqui o Senhor se compadeceu dessa mãe. O Senhor se compadeceu dessa mãe. Enquanto muitos que acompanhava aquela multidão não podia fazer nada. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que até choram conosco, se compadece, mas não pode fazer nada. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele fala ao meu coração e ao seu coração nessa manhã, aonde ele disse aqui no versículo 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Ei, minhas irmãs, como
É difícil, né? Mas o nosso Deus pode. Como não dizer a uma mãe, não chore com a dor da morte de um filho? É uma dor muito grande. Só sabe quem já passou. Só sabe quem já passou. Como não chorar? Como não chorar com a dor da perda? Como não chorar com a dor do seu único filho? Aquela multidão acompanhava aquela mulher, porque sabia que a dor dela era grande, mas não podia fazer nada. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Talvez você esteja hoje cercado de pessoas só ao seu redor dizendo, não chore. Não chore, não fique triste por isso, por aquilo. E não tem te apresentado um Deus poderoso, um Deus que te vê, um Deus que sara, um Deus que sara. Eu me lembro agora de quando eu perdi a minha primeira filha. Eu tenho 2 filhos homens. E a minha primeira era uma menina. Hoje era para ela estar com 26 anos e agora, no final de abril para o começo de maio, era para ela estar fazendo 27 anos de idade, se ela estivesse viva. Foi uma gravidez tão desejada, tão aguardada. O quartinho estava tão lindo. Era tão maravilhoso, era uma alegria tão grande. E quando chegou o dia, eu tive uma crise de pressão alta. E eu andei morrendo e a minha filhinha não resistiu. E foi tão difícil ouvir da boca daquele médico que a minha filha estava morta dentro da minha barriga. Já tinha se passado 3 dias, quase 5 dias da data dela nascer. E eu sentia aquele mal-estar, mas o médico dizia, não, você é marinheira de primeira viagem, isso é normal. E eu dizia, não, doutor, é muito estranho o que eu estou sentindo. Eu sentia a barriga mexendo e entortando de um lado para o outro. A minha pressão nas alturas. Mas o médico, ele foi negligente. Mas eu creio que não estava nos planos de Deus. E quando eu fui fazer aquela ultrassonografia, eu conhecia o médico que fez. E ele grampeou aquela ultrassonografia toda e mandou eu procurar o meu obstetra e mostrar. Quando eu encontrei outro que era conhecido nosso. Quando ele olhou, ele não contou conversa. Ele abriu e disse, Solange, sua bebezinha está morta. Minhas irmãs, eu fui tomada por uma dor tão grande que até hoje, quando eu lembro, meu coração dói. Até hoje, 27 anos. Meu filho falando aqui que os cientistas estavam falando que uma mãe, ela sente a dor da morte de um filho 2 anos. E um filho sente a morte de uma mãe 8 meses. Eu disse, pois esses cientistas, eles estão enganados. Porque eu acho que uma mãe, ela não esquece. Quando ela fala, ela lembra. E principalmente uma mãe que tem o lugar daquele filho na mesa reservado. Como esquecer? Como não chorar? Mas Jesus viu aquela mulher. Enquanto o povo estava alvoroçado, indo para enterrar aquele jovem, acompanhando aquela mãe, alguns por curiosidade,
pelo pranto que via, porque muitos, quando morre alguém, vai para perto para ver o desespero da pessoa, para ver o choro da pessoa. Mas Jesus viu o coração daquela mulher. Jesus viu a dor daquela mãe. E Jesus chegou lá e disse: não chores. Como não chorar? Mas o nosso Deus pode chegar para mim e para você, independente da situação que você está passando. Seja a dor da perda, seja a dor do luto, seja a luta que você está atravessando. E o nosso Deus pode dizer: não chore. Não chore, porque eu estou te vendo, porque eu estou aqui. Ô glória! O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente. Ele está em todo o tempo ao nosso lado. E ele cuida de mim, ele cuida de você. E a palavra vai dizer que quando ele disse: não chores, a palavra chega a estar aqui. Sabe, não chores. Eu cheguei, ô glória, eu estou aqui. Jesus diz: não chores. Independente da dor que você está sentindo, o Senhor diz: confia em mim. Se apega a mim. Bom dia, Wesley Alencar. Deus abençoe a sua vida. E aqui a palavra do Senhor vai dizer: chegando, tocou no esquife. Quando ele tocou naquela mãe, ele disse: mulher, não chores. Ele sabia que o coração dela estava deslacerado. Ela estava em pé ali porque Deus existe, porque Deus vive, porque o Filho de Deus estava ali. Porque as forças dela, ela já tinha enterrado o marido, agora estava indo enterrar seu único filho. E o Senhor disse: não chores. Como você vai dizer para uma mulher viúva, que já enterrou o seu marido, e estava enterrando seu único filho? Talvez ela disse assim: acabou para mim. Eu entrego os pontos. Quando você, nós paramos de lutar, quando nós perdemos a nossa força, entregamos ao Senhor, Ele age. Ele age por mim e por você. Foi isso que Ele fez aqui com essa mulher. Ele vinha com aquela multidão, e ele vinha com seus discípulos, e ela ia com uma grande multidão. E Ele encontrou com ela. E hoje o Senhor está aqui através da sua maravilhosa palavra, dizendo: eu sou acessível, eu estou aqui, é só chamar por mim. Eu acho que ela estava tocando no peito, dizendo: meu Deus, o que vai ser de mim? Minha vida acabou. Aí o Senhor disse: perdeu as forças? Não vai lutar mais, pois agora sou eu. Não chore mais. Não chore mais. E a palavra vai dizer que Jesus, no versículo 14, chegando, tocou no esquife, parando os que o conduziam, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. É ordem do Senhor Jesus. É ordem. Manda quem pode, minhas irmãs, e obedece quem tem juízo. Oh glória, aqui foi uma ordem do Senhor Jesus. Quando Ele dá ordem, até a morte obedece. Até a morte obedece. Até a morte. Porque Ele matou a morte. Era da vontade de Deus. Quando é da vontade de Deus, eu não entendi porque eu chorei tanto. Quando eu perdi a minha filhinha, eu não entendi. Quando eu voltei para casa, já tinham desmontado o quarto, já tinham tirado o berço,
onde a gente tinha comprado as coisas, devolveram. A minha mãe se encarregou de tirar tudo. Mas o meu peito estava dilacerado. Eu me lembro que eu com os seios cheios de leite, e eu não tinha para quem dar. A dor no meu peito e a dor no meu corpo físico era muito grande. E eu me lembro que esse povo, ela é mais antiga, a minha mãe tem 80 anos, e ela dizia, tem uma simpatia aqui para você fazer. Ela passava um pente. Para ela era uma simpatia, mas eu creio que é como se fosse uma fisioterapia. Ela passava um pente aqui assim, ao redor da minha mama, para que o leite saísse, porque estava todo pedrado, não tinha um bebê para mamar. E eu chorava e saindo aquele leite, deu febre, eu não baixava os braços, era uma dor tão grande quando o povo ia me visitar. E quando levava as criancinhas perguntavam, e cadê o bebê? Porque algumas mães diziam, vou visitar Solange que teve bebê. Aí as crianças diziam, cadê o bebê? E aí era que eu chorava. É muito difícil. Como você dizer, não chore, para uma mãe que perdeu um filho? Só o próprio Deus. Só o próprio Deus. Eu vim entender depois que eu conheci a palavra. Eu vim entender depois que eu conheci a Jesus. Eu estava na minha casa já com o meu filho mais velho. O médico disse que eu não ia poder ter mais. Mas o Senhor fez um milagre. E ele nasceu com 900 gramas. E hoje está aqui um rapagão lindo e maravilhoso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O médico disse que eu não ia poder ter mais. E quando eu engravidei de novo, ele disse, vamos passar 4 meses lhe observando. Se essa criança tiver má formação, tem que interromper essa gravidez. Mas o Senhor, que era plano do Senhor, que o meu filho Alisson tivesse comigo hoje. Depois, minhas irmãs, com tão pouco tempo, ele disse, volte aqui para fazer a laqueadura, porque você não pode ter mais. Chama ligação, né? Quando eu voltei lá, ele disse, você vai procurar outro médico agora. Aí eu disse, por quê, doutor? Porque você está grávida. E eu não lhe garanto de você ficar viva dessa vez. Eu não garanto. Você lutou com a morte a gravidez inteira. E você volta aqui grávida, porque tinha que fazer os exames para fazer a ligação. E eu saí do hospital, minhas irmãs, chorando. Saí chorando, e quem me encontrava no caminho, perguntando o que era, e eu chorando. Quando eu cheguei lá, na época, meu esposo trabalhava de taxista. E eu cheguei no ponto de táxi, chorando, as 2 mãos na cabeça, e todo mundo perguntando o que era. Eu encontrei com uma funcionária do hospital, e ela disse, por que tu tá chorando, Solange? E eu disse, porque eu estou grávida novamente. Ela disse, você está grávida, você não está com uma doença terminal, não. Confie no Senhor. Mas eu ainda não conhecia. Como você pode confiar em alguém que você não conhece? E glória a Deus, eu tive Francisco Anderson, o meu caçula. Nasceu com 2,5 kg. É uma bênção na minha vida. Glória a Jesus. Meus filhos são uma bênção de Deus. Para a glória de Deus. Eita, minhas irmãs, eu não fiz plano de chorar, ó. Não trouxe nem um guardanapinho. Hoje foi uma luta para me gravar. Eita, Deus. E aqui o Senhor tocou naquele jovem e disse, levanta-te. Levanta-te. Sentou-se. O que estava morto passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Esse Jesus, ele é maravilhoso, minhas irmãs. Esse Jesus, ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Independente da luta que nós venhamos passar, nós temos que crer que nós servimos a um Deus que nos vê. Independente da luta que nós estejamos passando, Deus nos vê. E aqui vai dizer, todos ficaram possuídos.
de temor e glorificava a Deus. Vocês imaginam? Quando o médico disse que eu não ia poder ter mais filhos, aí vem um bebê com 900 gramas, vai para uma incubadora, passa dias, quem cuidava dele era minha mãe, porque eu não pegava, eu vim pegar nele com 3 meses. Quando eu cheguei do hospital com ele, numa alegria tão grande, eu me lembro, tinha um senhorzinho, seu Dequinha, vizinho à casa da minha mãe, ele já faleceu. Ele disse, minha filha, cadê o menino? E eu mostrava, ele dizia, só tô vendo o pano. De tão pequenininho que era. Minha mãe se mudou praticamente para minha casa. E ela já fazia naquela época a mamãe canguru. Hoje já inventam nos hospitais, mas a minha mãe naquela época, há 25 anos atrás, ela já botava ele aqui em cima, amarrava uma fralda e dormia com ele. E ele com 3 meses, ninguém reconhecia mais Alisson, de tão gordinho que a minha mãe deixou ele. Deus se utilizou dela para cuidar, porque era plano de Deus, era plano de Deus, era para glorificar a Deus. Quando eu volto lá, 7 meses depois, eu grávida de novo, e o médico disse, eu não cuido mais de você, mas o Senhor cuidou, porque ele nasceu com 2,5 kg, não foi o Senhor? Foi sim. Então foi para a glória de Deus. E aqui diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificava a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Oh glória! Deus já tinha um propósito na minha vida. Quando eu ainda era do mundo, com 3 anos, 1 ano e pouco, um tinha 1 ano e pouco e o outro era caminhando 2 anos e pouco. Nós começamos a ir para a casa do Senhor, eu e os meus 2 filhos. E até hoje, os meus filhos, para a honra e a glória de Deus, hoje são maiores de idade. Não tem a mesma frequência de antes, porque antes eu que levava. Andavam comigo, mas desde pequenininhos, que eles foram criados para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. E aqui todos glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Quem não pensou que eu não ia ter mais? O rabicó do cabelo, que eu não trouxe nem um lencinho para enxugar lágrimas, eu não sabia que o Senhor hoje ia fazer isso comigo, né? Hoje, meus filhos, é para a glória de Deus. E aonde eu passo, eu dou testemunho do que Deus fez. Que eu fiquei 3 dias sem enxergar. Eu fiquei 3 dias sem enxergar quando eu perdi minha primeira filha, porque eu tive eclampsia. 3 dias. O Senhor me deu a vida, o Senhor restaurou o meu ventre e o Senhor me deu mais 2 filhos para a honra e a glória do nosso Deus. Quando alguém dizia, não chore, aí era que eu chorava. Quando alguém ia lá para casa e dizia, não chora não, mulher, tu ainda vai ter outros. Aí eu ficava ouvindo o que o médico disse, que eu não ia ter mais. Mas depois o Senhor fez a obra na minha vida, glória a Deus. Nós temos que louvar a Deus. Tudo que nós venhamos fazer, minhas irmãs, seja para a glória de Deus. Porque o nosso Deus vive. E o nosso Deus vive e Ele nos vê. A gente programa, até anota, né, alguma coisa, mas aí depois a gente vai ver que o que a gente anotou ficou para lá. Perdeu o sentido, né? Quando Deus quer falar, porque nós oramos e falamos, Senhor, usa a minha boca, Senhor, não permita que eu venha falar algo de mim, mas que o Senhor venha usar a minha boca. E nessa manhã o Senhor disse, eu mandei aquela mulher calar e eu restaurei a vida do seu filho morto. Eu mandei a minha serva, irmã Solange, parar de chorar. Mesmo sem ela me conhecer, porque eu já tinha um propósito para a vida dela. Então você que está ouvindo essa palavra, não sei qual a luta que você está atravessando,
Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus é um Deus Emanuel, é um Deus presente, é um Deus conosco, é um Deus que nos vê, independente da luta que você está atravessando. O nosso Deus vive e Ele reina, e Ele é grande em poder e em glória. E se a tua luta é grande, se a tua dor é grande, o nosso Deus é maior. Oh, glória! Deus é poderoso, minhas irmãs. Deus é poderoso, Deus é poderoso. Desculpem, minhas irmãs, mas, assim, às vezes o Senhor, quando toca no nosso coração e quebranta o nosso coração, nós não resistimos, né? E choramos na presença dEle. Que nessa manhã, essa palavra entre no seu coração, confie no Senhor, porque Ele é um Deus que nos vê, né? Eu não tinha anotado aqui, oh glória, mas o Senhor já falou o que Ele tinha que falar para o seu coração e para o meu coração. Que Ele é um Deus das causas impossíveis. O que o homem diz, se não tiver o aval de Deus, se não foi Deus que falou, não acontece. Mas quando é o próprio Deus, Ele diz, não chore, porque eu vou chegar aí. Não se preocupe, não se turbe o vosso coração, porque eu estou aí nessa causa. A dor é grande, mas eu sou contigo. É assim que o Senhor diz. E eu até rabisquei um louvorzinho aqui, porque eu não me lembrava mais da letra desse louvor, e desde ontem à noite, que esse louvor ficou no meu coração. E eu digo, vou rabiscar aqui. Eu rabisquei, minhas irmãs. Mas se eu me esquecer, se eu anotei alguma coisa e o louvor não é assim, as irmãs perdoem. Mas foi esse louvor que o Senhor botou no meu coração. E é assim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória! E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Oh, glória! Terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória! Porque Ele vive. Pessoal, minha irmã, perdoe. Perdão não há, desculpe aí, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória! Desculpe, minhas irmãs, é Célia, minha irmã, ela está no hospital, resolvendo um problema do esposo dela, que está com um problema terminal. Me perdoe, vou orar para nós encerrarmos aqui e estar orando pela vida dela, que hoje ela está numa luta muito grande, atrás de um cilindro de oxigênio. Eu estou
com a minha irmã de sangue, a minha irmã, uma das irmãs caçula. Vamos orar, minhas irmãs, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor Jesus visite ela lá no hospital onde ela está, onde ela estiver, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, amado, glorioso Pai. Senhor, nessa manhã nós queremos te render graças, Senhor, porque tu és um Deus grande e poderoso, Pai. Senhor, em meio a tanta luta, Pai, nós estamos aqui, crendo que o Senhor vive, que o Senhor reina, meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós colocamos diante de ti a nossa vida, Senhor, a nossa família. Coloco também a vida de Célia, minha irmã. Até amanhã, minhas irmãs, vou atender aqui. Vou atender uma causa que merece o meu empenho para atender. Beijo da irmã Solange e até amanhã, se assim for a vontade do nosso Deus. Não sei se cortou a oração, mas Deus seja louvado. Deus abençoe a vida das irmãs. Estejam orando aí pela minha irmã Célia, é a minha irmã encostada, a caçula, em nome de Jesus. Deus abençoe cada uma de vocês nessa manhã.